Nós estamos aqui recebendo mais uma vez o nosso deputado Luiz Couto, deputado federal pela Paraíba, do Partido dos Trabalhadores pela Paraíba. Eu sou testemunha, que vendo Luiz Couto lá na Paraíba, principalmente eu pude constatar em Campina Grande, o quanto que Luiz Couto é querido na nossa Paraíba. E hoje aqui com o senhor aqui, eu gostaria que o senhor nos dissesse exatamente como está a nossa Paraíba. A nossa Paraíba é alegre agora porque a chuva chegou. E quando a chuva chega, é aquela alegria de todo o povo, principalmente dos agricultores, das agricultoras que estão plantando, esperando ter uma grande fartura. E vai ser um ano de muita alegria. O importante nesse momento que chega a chuva é de que nós nos preparemos também para outros momentos onde a estiagem será uma referência, porque há regiões na Paraíba onde chove um ano, fica 3, 4, 5 sem chover, ou uma chuva esparsa. Então, nesse sentido é que nós estamos sentindo. E temos participado também do orçamento democrático do governo do Estado, que é aliado nosso e aliado também que se manteve firme na questão do impeachment da nossa presidenta Dilma, sendo contrário, reunindo governadores também. E com relação a essa perseguição ao nosso ex-presidente Lula, também está aí mostrando que é coerente e que é um lutador. É nesse aspecto de que nós continuamos aliados ao governador Ricardo Coutinho, que foi, mesmo sendo do PSB, ele sempre teve uma postura muito limpa e muito democrática com relação àquilo que está acontecendo nesse país. Agora mesmo, numa entrevista, ele diz, olha, o melhor presidente da República, um homem que cuidou para que todos pudessem ter vida, na economia, na política, na educação. Por exemplo, todas as universidades, os centros universitários que foram criados na Paraíba, os institutos federais de educação tecnológica, Minha Casa Minha Vida, enfim, todos os problemas. E a questão da água, a água do Rio São Francisco, a transformação, a transposição das águas do Rio São Francisco, chegando à Paraíba, através do eixo leste. O eixo norte ainda está atrasado porque a nossa ex-presidenta Dilma deixou dinheiro para concluir aquele trecho. Infelizmente, esse atual governo, que é um governo golpista, ele tirou o dinheiro, aí depois teve uma licitação e continua a obra lá sendo prejudicada pela ação nefasta desse governo, que não quer o bem do Nordeste, porque ele sabe que o Nordeste inteiro ama Lula. É quase um ato de veneração, Lula. E a certeza que quando nós chegamos, a preocupação básica, quando vamos fazer uma análise de conjuntura, aí a pergunta é, e Lula, como é que está? Ou Lula, como é que está? É sempre a pergunta, vai ter alguma coisa? Vamos ter movimento do povo? O povo vai reagir contra essa postura de querer destruir Lula politicamente, moralmente, e nós verificamos que as pessoas ficam até com medo, dizendo, será que esse pessoal só vai querer eliminar Lula politicamente, moralmente? Será que esse pessoal não vai querer matar fisicamente Lula? Essa questão foi levantada lá nas reuniões, e a preocupação básica, dizendo, olha, nós temos que criar uma reação enérgica da população para impedir que esse governo golpista, juntamente com as forças que o apoiam, possa ter um presidente que hoje, mesmo com todas essas reações, todas essas denúncias que não têm prova, porque eles estão colocando que é por convicção, que é por intuição, ou seja, na realidade é uma situação que merece a nossa indignação, mas muito mais do que indignação, a nossa condenação. Eu disse, malditos aqueles que estão julgando e condenando sem ter provas.
Essa é o sinal de que sejam malditos mesmo, porque estão transformando aquilo que é a justiça, que se expressa através das provas, do julgamento correto, dando amplo direito de defesa. Infelizmente, nós estamos vendo que isso não está acontecendo e o nosso presidente Lula continua aí dizendo: não fujo da luta, porque no meu vocabulário, porque na minha vida não existe essa palavra fugir. Luiz Couto, o senhor já foi exatamente ao ponto, que é exatamente essa questão que nós estamos vivendo com relação a Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor que vive quase que numa constante caravana ali na Paraíba, no Nordeste brasileiro. Como o senhor vê exatamente, o senhor já deu aí uma demonstração, como é que o povo sente exatamente o comportamento do Congresso Nacional nessa parceria criminosa, entendeu, contra o povo brasileiro, nessa perseguição sistemática em parceria com setores da justiça contra Luiz Inácio Lula da Silva? Pois é, eu estive essa semana, na sexta e no sábado, eu visitei e tive contatos, debates em 8 municípios em 2 áreas diferentes, uma polarizada pelo município de Patos e a outra pelo município de Sumé. Nos 2 municípios, o governo do estado realizou o orçamento democrático, as assembleias, estive presente lá em Sumé e estive conversando em vários municípios. E a pergunta, como eu disse, primeiro e a situação de Lula, como é que está, a preocupação? E dizer, olha, parece que nós não estamos reagindo, temos que resistir, temos que reagir. Não pode acontecer de um judiciário, que setor do judiciário queiram agora modificar aquilo que está na Constituição, que está no Código de Processo Penal, que não se pode condenar sem ter provas. Isso é a pior coisa que pode existir, por convicção, porque um promotor ou um procurador faz uma espécie de quadro para dizer, para tentar justificar que aquele triplex é de Lula, quando já está provado de que não é, porque uma juíza aqui do Distrito Federal determinou que penhorou aquilo para que a Odebrecht pagasse a uma empresa que fez serviço para a Odebrecht. Então, uma vergonha, isso é. Mas isso faz parte de um projeto de golpe contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito. Ou seja, na realidade, o que aconteceu é que as forças norte-americanas, que grande parte das empresas de petróleo, que o capital financeiro, que o mercado financeiro, que as empresas multinacionais decidiram que o Brasil não poderia continuar no ritmo do desenvolvimento, do progresso, com Lula e com Dilma. E aí querer agora, ou seja, destruir tudo isso. Basta verificar a medida provisória que foi votada, dando por 30 anos para as empresas estrangeiras, que vão perfurar o nosso pré-sal, nosso petróleo, que essas empresas tenham 30 anos sem pagar nenhum imposto de importação, sem pagar imposto de renda, e os que vão ser prejudicados são os municípios, porque quando você diminui a questão do imposto de renda, isso tem repercussão no FPM, no Fundo de Participação dos Municípios. E o povo, Francisco, ele tem reagido de uma forma. E aí diz, olha, vamos ter que, até no aeroporto, quando eu cheguei, olha, aquela toda preocupação, e Lula, como é que vai? Ou seja, vai ter possibilidade dele ser candidato, nós vamos ter que votar nele, mesmo que esteja na prisão, nós vamos continuar votando, porque nós achamos que ele é o presidente que pode salvar o país dessa derrocada que esse governo está fazendo de vender as nossas empresas públicas. Agora é a Eletrobras, mas agora querem também os Correios,
quer a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras. O Alckmin já disse que se for eleito vai privatizar a Petrobras. Então vejam que eles estão querendo vender tudo para deixar o Brasil não mais com a soberania, mas como um vassalo do império norte-americano, do império do mercado financeiro, das grandes empresas de petróleo e do capital internacional. Então, nesse aspecto, nós temos feito esse debate em todo lugar. Estivemos em São João do Tigre, foi um debate lá sobre essa questão. Depois fomos em Camaraú, um debate de quase 2 horas. 2 horas de debate, que as pessoas participando, perguntando, colocando a opinião. Tivemos depois no Congo, que é outro município, e finalmente tivemos em Sumé, isso no sábado. Na sexta-feira nós estivemos em Itaperoá, depois estivemos lá em Desterro, estivemos também em Cacimbas, e foi também em todos os lugares onde nós estivemos, o debate foi sobre a conjuntura nacional. E a pergunta básica é a situação de Lula. E nós colocamos para as pessoas, olha, nós não podemos perder a esperança. Mesmo com toda essa perseguição, mesmo com toda essa ameaça, com essa criminalização do PT, da nossa ex-presidente Dilma, do Lula, e das lutas que nós travamos para fazer com que esse país se tornasse um país soberano, com desenvolvimento, com justiça social, com educação, com saúde, com geração de emprego, com distribuição de renda, esses que estão hoje no governo tentam destruir tudo isso aí. Mas o povo brasileiro é maior do que esse governo golpista. Eu tenho certeza de que o povo vai reagir, de que o povo não vai aceitar que Lula seja preso e que nós possamos tê-lo como candidato e que o povo decida de forma soberana. Por que é que tem medo do voto? Por que é que tem medo da eleição? Vamos decidir. Se você na urna. Na urna que possa decidir. Aí que em cima de um programa que é importante, aquilo que o nosso presidente Lula está colocando aí. Por isso, vamos continuar lutando e a cada semana nós estamos fazendo mais debates sobre essa realidade, dizendo que nós não podemos perder o ritmo da nossa história. Eles querem cortar e é necessário que todos nós estejamos prontos para reagir, para resistir e para não permitir que eles continuem enganando parte da população, que eles continuem a serviço do mercado financeiro, das empresas de petróleo, e isso significa que o Brasil está sendo destruído. Está sendo destruído porque nossas empresas estão sendo vendidas, estão sendo privatizadas. E Lula não fez isso. Lula, pelo contrário, procurou trabalhar, dando força para que segmentos pudessem ter apoio, pudessem ter a proteção. E o povo brasileiro, na sua maioria, diz: queremos Lula, queremos ele novamente presidente, para fazer com que esse país recupere os direitos que estão sendo retirados e possa avançar em políticas públicas que possam trazer qualidade de vida para a população e assegurar aquilo que está na Constituição brasileira, de assegurar a dignidade do povo brasileiro. Nós estamos conversando aqui com o deputado federal, o deputado Luiz Couto, do Partido dos Trabalhadores, lá da Paraíba. E a propósito dessa fala do senhor, eu gostaria que o senhor nos desse o seguinte: nessa interlocução lá, qual o perfil dessas pessoas que conversam com o senhor? Por exemplo, os estudantes, os universitários, como é que eles, até que ponto eles estão vendo esse momento? Olha, nós estamos aqui, nos centros universitários, a reação é geral. É de professores, de alunos, de servidores públicos. Também nos Institutos Federais de Educação Tecnológica, a mesma coisa. Professores, pequenos empresários também,
prefeitos, inclusive, que colocam que foi um governo que cuidou dos municípios, que deu as condições para que os municípios pudessem progredir e pudessem avançar. E, além do mais, os agricultores em geral, agricultora, gente simples que, quando fala da possibilidade de prisão de Lula, começa a chorar. Começa a chorar e dizer, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. E nós consideramos de que a grande maioria, principalmente o povo nordestino, a gente sente isso. A gente passou também lá por alguns municípios de Pernambuco, também do Rio Grande do Norte, do Ceará, e essa é a dimensão plena de que o povo ama Lula, venera Lula e reconhece que ele foi o melhor presidente da República e deve ser reeleito agora para um terceiro mandato, para recuperar o que foi retirado por esse governo golpista e fazer com que nós tenhamos novamente o ritmo do progresso, do desenvolvimento, da justiça social. Eu não posso perder a oportunidade seguinte, o deputado Luiz Couto tem como formação, padre, um sacerdote. Então, como o senhor vê exatamente o seguinte, o religioso, quer dizer, o crente que está no dia a dia, ele também está tendo a devida leitura da política, porque nós temos, inclusive, o senhor participa desse debate, que é o movimento Fé e Política, que, aliás, o 10º encontro, que o senhor também participou, e que, aliás, foi em Campina Grande, Paraíba, né, o 10º encontro Fé e Política, entende? Como é que, de dentro eu não digo nem a estrutura igreja, mas o próprio cristão ali, como é que o senhor está vendo exatamente a percepção da injustiça que ora é feita contra Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, aí todo mundo, independente de crença, no caso, quem é evangélico, quem tem também os adeptos da religião afrodescendente, a religião católica, e é claro que tem gente que é contra, em todo lugar tem os segmentos, mas a grande maioria tem o reconhecimento por parte desse governo. Por quê? Primeiro porque o Nordeste, que antes, quando tinha uma estiagem, uma seca, havia a ocupação, e as pessoas iam para a cidade para atrás de comida. E aí, às vezes, pegava as feiras, também bodegas, supermercados e tudo mais. Nós tivemos tantos anos de seca e nenhuma ação dessa aconteceu. Por quê? Tinha um Bolsa Família, tinha o Minha Casa Minha Vida, tinha o programa de cisternas de placas, tivemos também as universidades, os centros universitários, os Institutos Federais de Educação, as escolas técnicas estaduais, o filho do trabalhador, do agricultor, estudando agora para se transformar, ou seja, sendo engenheiro, trabalhando também na questão da área da saúde, medicina, odontologia e tantas outras, enfim, mostrando de que o povo tem um dom que é da gratuidade. Essa gratuidade, dessa gratidão pelo que Lula fez. E aí, independente de que eles tenham religião, mas, ou seja, onde nós conversamos também com segmentos religiosos, não podemos aceitar essa injustiça. Essa injustiça porque o Brasil não merece que alguém seja condenado sem ter provas. E isso é o que está acontecendo. Infelizmente, a gente vê que isso tem uma orientação que vem também de fora. Não apenas aqui. O mercado financeiro diz, olha, não podemos mais voltar a ter um governo que cuide dos pobres, dos marginalizados, dos excluídos, dos moradores de rua, enfim, daqueles que estão vivendo, às vezes, sem ter as condições de trabalho.
a gente está vendo agora que esse governo, que fez uma reforma trabalhista, onde, pela primeira vez, o número daqueles que estão hoje na informalidade ultrapassa o número daqueles que estão com carteira assinada. Isso prova de que aquela balela, de que aquela mentira que eles diziam que a reforma trabalhista era para gerar emprego, não é verdade. Aquela é para deixar, né? E a gente está vendo, inclusive, essa coisa acontecer aqui na própria casa, ou seja, de eliminando servidores que estão trabalhando aqui, e que diminuindo para que as pessoas não tenham uma condição digna para viver. Pois é, nós estamos aqui com o deputado Luiz Couto, né? É esse momento, né, que nós estamos verdadeiramente fazendo uma leitura da injustiça praticada contra Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de saber do senhor também, arruma um copo d'água aqui, a nossa produção, para o Luiz Couto aqui. Empolgaço do amor. Tá bom. Empolgaço dele. Um pouquinho de água, né? Também. É o Nordeste. Viu? Traga um copo d'água aqui para o deputado. E aí, Luiz Couto, nós gostaríamos de saber exatamente de você. Peraí. Com relação nessa teimosia da presidente do STF, né, Carmen Lúcia, né, de insistir em não colocar em pauta, né, os reclamos que é da sociedade, exatamente porque a Constituição está sendo agredida nessa questão do habeas corpus, né, do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Nós tivemos aí o Superior Tribunal de Justiça, né, que vem na mesma lógica do primeiro julgamento lá, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a Carmen Lúcia, presidente do Supremo, né, numa teima em não colocar na pauta do Supremo Tribunal Federal essa questão que exatamente seria a oportunidade do Pleno se posicionar. Olha, a justiça tem que ser imparcial, ela não pode agir dessa forma. Se a ministra presidente pede o respeito da população, pede o respeito dos segmentos com relação à justiça, tem que ser respeitada. Quem quer respeito tem que respeitar também os direitos daqueles que estão sendo perseguidos, ameaçados ou julgados de forma errônea, de forma equivocada, sem provas, apenas porque tem intuição e tem ou seja, acham que pode agir dessa forma. Não é possível. Então esperamos que o Supremo possa decidir sobre essa questão. Não é possível, ou seja, que agora uma decisão possa contrariar a Constituição. Se o Supremo é o guardião da nossa Constituição, tem que respeitar. Está lá comprovado que não pode ser alguém preso se não tiver tudo transitado e julgado. E aí não querem julgar, aí, ou seja, passa a ser omissão, no mínimo omissão. Mas eu espero que... De um casuísmo, claro, fantástico, né? Claro. Porque exatamente por conta que pode vir a beneficiar um brasileiro com o seu direito de cidadão, né, que é Luiz Inácio Lula da Silva, numa clara evidência de casuísmo, entendeu? Fica patente isso. E inclusive, ou seja, o judiciário tomando posições com relação a outros segmentos, a outras pessoas, né? Ou seja, já mandando que o processo seja arquivado, arquivo de aqui, ou seja, diminuindo penas. Isso não pode ser tratado dessa forma. Se é justiça, tem que ser justiça para todos e para todas.
Não pode ser justiça para alguns, benefício para alguns, e o benefício não é da forma, é que se faça o que determina a nossa Constituição, e isso, infelizmente, ela está sendo desrespeitada. Está sendo desrespeitada e precisamos que o Supremo, que é o guardião da nossa Constituição, possa assegurar ao companheiro, ao cidadão Luiz Inácio Lula da Silva o direito que ele tem. O direito que ele tem de ser candidato e de que a população decida se quer ou não que ele seja eleito. É a população, é o voto do eleitor que vai definir isso aqui. Agora, não podemos agora impedir que ele possa ser candidato e não conceder um habeas corpus para que, a partir de 2 julgamentos, que ainda há possibilidade de ele recorrer a outras instâncias, ou seja, que ele seja preso como aquilo que estão ameaçando. Então, presidenta, é importante, a senhora disse que quer que as pessoas respeitem, que as instituições respeitem a instituição do Supremo Tribunal Federal. Para isso é necessário também respeitar os direitos do cidadão e da cidadã que está sendo perseguido, que está sendo ameaçado e que merece também ter a justiça. E já estamos chegando ao final, mas eu gostaria que o senhor fizesse exatamente uma leitura desse perfil do Congresso Nacional. O senhor que todo dia está aqui, é uma das pessoas mais assíduas aqui no dia a dia do Congresso Nacional. O que nós temos exatamente a lamentar desse perfil de Congresso que hoje temos aí? Pois isso nós tivemos um Congresso que foi também resultado porque nas delações de algumas pessoas disseram, olha, nós oferecemos dinheiro para que houvesse um Congresso que pudesse eleger Eduardo Cunha presidente dessa casa. Ou seja, já começaram no processo eleitoral. Depois, no impeachment de Dilma, também o Joelis Batista disse, nós doamos 50 milhões de reais para a compra de parlamentares para votar favorável ao impeachment de Dilma. Um Congresso não pode agir dessa forma. Congresso, principalmente a Câmara, é a representação do povo brasileiro. O povo brasileiro, na sua maioria, não quer isso. Não quer isso. Por isso que é importante, nesse processo eleitoral desse ano, e o próprio Lula dizia isso, nós queremos que a eleição do presidente, mas também de um Congresso progressista. Um Congresso que possa estar antenado com um programa de mudanças em nosso país e que, felizmente, esse Congresso que está aí não tem assumido na sua maioria. Temos uma oposição que elaborou um manifesto comum e que deve ser colocado para todos os candidatos que irão correr a eleição no primeiro turno, mas é importante que nós possamos unificar as forças de esquerda. Unificar as forças de esquerda porque sem essa unificação nós teremos problemas, então é preciso cuidar para que nós tenhamos uma eleição e esperamos que seja o nosso Lula, que seja o presidente eleito, mas também dar para ele um Congresso que dê as condições de fazer as profundas reformas que o Brasil precisa e com a participação popular. Nesse aspecto, nós consideramos importante, já na fala de Lula, dizer, por exemplo, o referendo revogatório, que é um elemento para que a população possa dizer se aceita que os direitos retirados permaneçam retirados ou que eles serão revogados. Então é nesse sentido que nós consideramos. Agora é importante o sistema político brasileiro, todos dizem estar corrompido, apodrecido, carcomido. Precisamos fazer uma constituinte. Acho que o próximo presidente deve convocar uma Assembleia
Nacional Constituinte, né, exclusiva, para fazer uma proposta de reforma que dê condições efetivas de fazer com que o Pacto Federativo seja respeitado e que antecipado de um plebiscito para que a população diga o que é que ele quer, o que é que ela quer que se mude na nossa política brasileira. Nesse aspecto, nós temos uma missão agora, durante esse processo eleitoral, para que nós possamos apresentar candidatos efetivamente comprometidos com a causa do povo brasileiro. E nós estamos aqui com a mídia alternativa, né? As redes sociais fazendo frente exatamente a mídia golpista. E aí, a propósito disso, antes de terminarmos, eu gostaria que o senhor alertasse a sociedade exatamente para saber distinguir, entendeu? Para não comer exatamente do que a grande imprensa prega. Na realidade, nós verificamos que o golpe que foi feito foi um golpe baseado em várias forças, entre elas a mídia golpista também. Ou seja, estão antenados com isso aqui, querendo impor uma política que não é a função da mídia. A mídia tem que ser democrática, no sentido de fazer com que todas as forças sejam representadas. E nós estamos vendo que isso não acontece. Daí a importância que tem da democratização dos meios de comunicação para que, efetivamente, toda a sociedade seja representada e não algumas famílias que dominam politicamente, economicamente, né, culturalmente, a questão da mídia em nosso país. Então, nesse aspecto, inclusive tem um professor lá de Sumé, que ele escreveu uma tese no doutorado dele, onde ele fala sobre a questão do poder familiar na economia, na política, na comunicação, na cultura, em todos os aspectos. Ou seja, não apenas na Paraíba, mas no Nordeste como um todo. E isso acontece, infelizmente, também no Brasil como um todo. As famílias dominando e querendo impor ao povo brasileiro uma posição que não é aquela que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro quer mais educação, quer mais justiça, quer mais democracia, quer mais participação, quer mais transparência e que quer, essencialmente, ou seja, qualidade de vida, que possa ter emprego de qualidade, educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento de qualidade. É isso que o povo brasileiro quer. E é isso que nós esperamos que esse povo, elegendo o companheiro Lula neste ano, nós possamos tê-lo novamente, fazendo com que o Brasil possa dizer: aqui tem alguém que cuida do seu povo. Pois é, e assim concluímos exatamente com essa fala final do deputado Luiz Couto. E podemos voltar a qualquer momento ou em edição extraordinária com Luiz Couto conversando com você.